Olá, seja bem-vindo ao canal do Estratégia Concursos. Está começando mais uma entrevista por aqui. E hoje nós vamos conhecer a história da Jéssica, que foi aprovada no concurso da Embasa em primeiro lugar para o cargo de Engenharia de Segurança do Trabalho. Então, parabéns pela sua aprovação, Jéssica. E para começar, eu já queria que você se apresentasse para quem está assistindo a gente. Obrigada, meu nome é Jéssica Caroline, eu sou formada em Engenharia Civil, com especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho. Tenho 30 anos, sou natural de Teresina, Piauí, e tive essa grata felicidade de ter sido aprovada em primeiro lugar no concurso da Embasa para o cargo de Engenharia de Segurança do Trabalho. Legal, Jéssica. E para a gente te conhecer melhor, conta como começou tudo, né? Quando você decidiu ingressar para o mundo dos concursos públicos, se você já tinha algum objetivo ali, se já fez outros concursos antes, né? Então, começa contando lá do início mesmo. Na verdade, a minha jornada com concurso público ela é bem antiga, porque aos 18 anos eu prestei o meu primeiro concurso público, que foi para a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, na Universidade Federal do Piauí, e naquela época eu tive a grata surpresa de ser aprovada. Então, eu assumi o meu primeiro cargo público aos 20 anos, na EBSER, e passei um tempo trabalhando lá na EBSER e me formando na universidade. Então, eu levei em paralelo o meu cargo como assistente administrativo na EBSER e me formei. Quando eu me formei, eu busquei outras alternativas na iniciativa privada. Fiz pós-graduação, comecei um mestrado e não pensava mais em concurso público. Só que eu me frustrei um pouco na iniciativa privada porque o mercado ele é um pouco competitivo e para quem não tem uma vivência maior na área, é um pouco difícil se inserir no mercado. Então, eu percebi que era muito complicado enveredar por esses caminhos e optei por voltar a estudar para concurso público. Foi quando eu pensei em fazer especialização em Engenharia de Segurança e voltei a estudar no segundo semestre de 2021. E aí, nesse momento que você voltou a estudar, você ainda ocupava o outro cargo? Ainda ocupava outro cargo. E aí você estudava e trabalhava, então? Exatamente. Tá, e aí como você montou o seu plano de estudos, né? Você tinha bastante tempo livre para estudar ou não estudava na hora que dava, né? Quantas horas você acha que estudava por dia? E como você montou mesmo o planejamento, né? Eu trabalhava 8 horas por dia, 5 dias na semana. Então eu não tinha tanto tempo assim para estudar. Mas eu sempre fui uma pessoa muito organizada. Então eu tentei aproveitar o meu tempo da melhor maneira possível. Durante os intervalos de almoço, no local onde eu trabalhava, eu tentava aproveitar o máximo possível para resolver questões, ou se eu esticasse um pouco mais o meu horário de almoço, eu conseguia inserir algum conteúdo de uma matéria nova. E sempre que eu chegava do trabalho, eu tentava dedicar pelo menos 4 horas líquidas por dia, de 4 a 5 horas. Às vezes eu estava um pouco menos cansada, então eu conseguia ir até as 5 horas, às vezes um pouco mais, então eu diminuía um pouco o ritmo. E intercalava as minhas matérias, entre 1 hora para cada matéria, então ia entre 4 a 5 matérias por dia. E o meu estudo ele era bem otimizado, eu sempre tentava fazer de uma maneira integrada. Eu tanto via conteúdos novos, quanto revisava e tentava resolver questões, tudo dentro de um mesmo bloco em uma disciplina. Sim. E você falou dos 5 dias, né, que você trabalhava e aí conciliava então com os estudos, mas e como era feriado, fim de semana, também estudava? No começo, eu abdiquei muito de feriado e final de semana. Só que isso me deixou muito ansiosa, e acredito que a maioria dos concurseiros passam por isso. A gente imagina que se dedicar 100% aos estudos, a gente vai obter a aprovação mais rápido. Só que isso não é necessariamente verdade. E aí a gente acaba somando várias coisas, ficando ansioso, e isso vai trazendo várias outras doenças, várias outras sensações que a gente sofre durante essa vida. Então, aos finais de semana, eu estudava. Eu estudava sábado, o dia todo, e domingo pela manhã eu tentava fazer simulados. E aí, segunda-feira voltava toda a rotina de novo. Conteúdo novo, revisão e questões. Só que quando eu percebi que isso estava me causando muita ansiedade, eu decidi não estudar mais de jeito nenhum aos domingos
e no sábado só fazer simulado e revisar somente os pontos fracos que eu percebia durante a resolução dos meus simulados. Então ficou um tempo bem reduzido no sábado para eu estudar. E como que você conheceu estratégia nessa sua caminhada? Você falou que passou no seu primeiro concurso aos 18, né, e começou aos 20, né, a trabalhar. E agora, né, depois você retomou os estudos em 2021, né? Quando que você conheceu estratégia e quando você começou a utilizar os materiais? O estratégia é referência, né? Se a gente der uma pesquisa rápida em algum navegador, o primeiro que vai aparecer na lista no topo é o estratégia. E tem um diferencial porque muitos outros cursinhos, eles estão voltados basicamente para os grandes concursos, áreas mais abertas. E o estratégia não, ele tem cursos bem específicos em carreiras específicas, seja na área de enfermagem, na área de engenharia, na área de fisioterapia. Então, o estratégia para mim, quando eu vi isso, eu não tive dúvida, é o estratégia que eu vou assinar. E exatamente quando eu voltei em 2021, eu já voltei assinando estratégia e já voltei observando os PDFs para a minha área, que foi o grande diferencial. Eu percebi que realmente ali era um estudo direcionado para o que eu precisava fazer. E além dos PDFs, quais outras ferramentas você chegou a utilizar? Eu utilizei videoaulas no começo também. Como eu iniciei a especialização um pouco antes de voltar a estudar, eu ainda precisava um pouco mais desse esmiuçamento do conhecimento. Então, eu utilizei videoaulas nos primeiros meses, mas como os PDFs, quando eu vi as videoaulas e depois percebi que os PDFs, eles vinham tão bem explicados quanto a videoaula, eu fui deixando aos poucos as videoaulas e me dedicando mais só aos PDFs. Então, eu lia os PDFs, eu fazia os meus resumos para algumas matérias, e para outras matérias eu utilizava os resumos e os mapas mentais que o próprio Estratégia disponibilizava. E fazia as questões também de lá? E resolvia também as questões. E qual foi a sua maior dificuldade? Teve alguma disciplina que você teve mais dificuldade para aprender, assim, para esse concurso em específico, né? Quem é da área de exatas gosta de coisa muito lógica. Então, quando a gente se depara com muita leitura, principalmente lei, direito, direito constitucional e administrativo, que é muita leitura, para a gente é sempre uma novidade. Então, eu tive muita dificuldade no começo. Eu achava que era muito conteúdo pelo fato de ler e ter que entender e ter que solidificar aquilo na nossa cabeça. Então, direito e legislação para mim foi uma barreira que, com muito esforço e com muita aplicação e direcionamento dos professores, eu consegui superar. E por falar em professores, você recorda de algum que te ajudou aí nessa caminhada, mesmo que por videoaula? Ah, sim, tem vários. A professora Adriana, o professor Herbert, a professora Mara, que é de Engenharia de Segurança também, são professoras excelentes e que a única coisa que eu posso dizer é que eu indico para qualquer pessoa que queira prestar concurso público, colhem nesses professores que a aprovação é garantida. E você falou da questão emocional, né, lá atrás, né, que isso é uma coisa que pode mudar muito, né, no seu futuro aí, e pode impactar na sua aprovação, inclusive. Como você fez para cuidar do seu emocional, né, questão de ansiedade, de tudo isso, né, esse momento que as pessoas deixam parte de lazer e tudo de lado, né, começa a complicar um pouco. E como que você fez para driblar tudo isso e conseguir seguir o seu rumo ali? Quando eu diminuí o meu ritmo de estudos, tirando os estudos dos finais de semana e dos feriados, eu passei a assistir os vídeos dos aprovados no Estratégia. Olha só! E cada vez que eu via um vídeo, que eu via o depoimento de alguém, eu me inspirava muito. Então aquilo me trazia um conforto, porque eu sabia que não era só eu que estava passando por isso, outras pessoas também passaram e lograram êxito. Então eu não sabia quando eu ia obter o meu tão sonhado cargo público na área que eu estava prestando, mas eu sabia que esse dia ia chegar. Podia demorar um pouco, mais ou um pouco menos, mas ele iria chegar. Então, cada vez que eu pensava isso, que eu assistia esses vídeos, eu ia acalmando um pouco mais aquela ansiedade latente. E agora você está aqui fazendo o seu vídeo, né, para ajudar outras pessoas. Exatamente. Muito bom, esse é o nosso objetivo, né, inspirar e ajudar outras pessoas.
Conta pra gente do momento da prova, como é que foi a sua preparação, né, o seu pré-prova e o momento em si. Ficou muito nervosa? Teve algum truque ali que você fez para te deixar mais calma, mais confiante? Eu não costumo ficar muito nervosa antes de prova. Eu acredito muito em toda aquela caminhada que eu venho trilhando até o dia da prova, então eu não costumo ficar muito nervosa. Mas na semana pré-prova, eu estava fazendo bastante revisão. Eu, inclusive, antecipei minhas férias no trabalho e peguei uma semana antes da prova só para revisar. Então, revisar exatamente os pontos fracos, aquela coisa mais decoreba que você precisa fixar um pouco na mente para a prova. Então, tudo isso eu fiz na semana anterior à prova. Eu viajei para Salvador e no domingo, a prova foi à tarde, e eu lembro que pela manhã eu me senti muito mal. E foi a primeira vez que eu me senti mal em uma prova. Não sei se porque estava muito quente ou se porque eu não me alimentei direito. E que é muito importante você se preparar também na alimentação antes da prova. Mas eu me senti mal. E quando eu fui fazer a prova, eu até pensei que eu estava estragando uma oportunidade que eu vim construindo ao longo de muito tempo. Mas ainda assim eu pensei, poxa, eu vim. Então, doente ou não, eu vou fazer essa prova. E eu comecei a fazer a prova e quando eu via as questões, eu lembrava da professora Mara. Tudo que ela falava no vídeo ou tudo que ela dizia nos PDFs, eu conseguia ver ali na prova. E isso foi me dando uma sensação de, poxa, então eu estou no caminho certo. Se eu não passar nessa prova, eu sei que na próxima eu posso passar. E toda aquela sensação de mal-estar antes da prova, ao final da prova meio que sumiram. Então, eu saí da prova com a sensação de dever cumprido, mas não com a sensação de que a vaga era minha. Mas a sensação de dever cumprido bateu tão forte que eu saí feliz, voltei para casa e esperei o resultado e graças a Deus deu certo. E olhando a prova, você tem alguma dica para passar para o pessoal que se interessa pela sua área, quer seguir uma próxima oportunidade aí? Quais disciplinas, por exemplo, foram mais importantes nesse momento? Quais caíram mais? Claro, depende da banca, né? Depende de que fase você tá, mas no seu caso, assim, o que você consegue aconselhar para o pessoal? O conteúdo específico é muito forte, então não vou dizer que é um diferencial, porque todo mundo é muito bom em específico, então você tem que fazer o seu melhor, como todos fazem. Mas os conhecimentos básicos eu vejo que muita gente negligencia. Português, raciocínio lógico, direito, ou até mesmo legislação de algum órgão específico que venha a cair. E muita gente negligencia esses conteúdos básicos. E eu acho que aí está o diferencial. Você pegar os conhecimentos básicos, você fazer da melhor maneira possível para diminuir as chances de erros, porque é aí que você se diferencia. Então, quem está disposto a prestar concurso numa área específica, como a minha, de engenharia de segurança, ou seja, engenharia civil, qualquer das engenharias, foque no seu conhecimento específico, mas dê uma ênfase muito boa também nos conhecimentos básicos, porque pode ser o diferencial. Foi o diferencial na minha prova. Então, eu acho que a mensagem que eu posso deixar é essa. E o que o estratégia significa para você, se você pudesse resumir? O estratégia foi um divisor de águas, porque é um estudo direcionado. E o que faz a diferença é exatamente isso, você ter uma direção. Porque a gente tem uma gama de conhecimentos que estão aí. E se você simplesmente estudar por estudar, pode demorar muito tempo. E o estratégia, ele reduz esse tempo te dando uma direção do que é certo e o caminho a seguir. E como você passou em uma colocação excelente, né? Primeiro lugar, você foi convidada para o Baile dos Primeiros de 2023 aqui da Estratégia. Qual é a sensação de ter sido convidada? Quando você recebeu o convite, o que passou pela sua cabeça? Quando eu recebi o convite, eu dei um pulo de alegria. eu tinha expectativa, porque a expectativa assim de um dia poder participar. Porque nos meus momentos de ansiedade, eu também via os vídeos do baile de 2021, eu vi o vídeo do baile de 2022 e fiquei com aquilo na minha cabeça. Um dia eu vou estar nesse baile.
E quando eu recebi o convite, me veio um filme de quantas vezes eu assisti de mim mesma dizendo que iria participar e a mensagem que eu recebi estava ali dizendo, você vai participar. Então, foi só felicidade, foi uma sensação indescritível. Qual é a expectativa para esse evento? A expectativa é que seja o melhor evento do ano, para encerrar o ano com chave de ouro. E para quem não está acompanhando aqui presencialmente, né? Hoje é sexta-feira, é o primeiro dia que a gente está recebendo os alunos aqui. Nós vamos até domingo, né? Porque o baile é domingo. Então serão 3 dias em que vocês terão a oportunidade de se encontrar, né? Vocês todos, né? Os colegas que se encontrarão ainda nas profissões também, né? Vão encontrar os professores também, conhecer a cidade, enfim, vai ser muito legal, né? Então, é muito bom te receber aqui, seja sempre bem-vinda, viu? Eu que agradeço. E para finalizar, então, eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está assistindo a gente, né? Porque você já usou esses vídeos como base para seguir em frente, né? Para ter mais foco, mais inspiração. E hoje você que está aqui. Então, qual que é a mensagem que você deixa? Eu sei que o caminho é difícil, que estudar é uma batalha diária. É você contra você mesmo, não é você contra o seu concorrente. É você que tem que superar suas dificuldades, você que tem que brigar com sua ansiedade e você que tem que fazer o seu melhor. Mas acredite, como um dia eu acreditei, hoje eu estou aqui dando uma entrevista para Estratégia como aprovada. Você não sabe quando isso vai acontecer, mas é certo que se você não desistir, esse dia vai chegar. Excelente, Jéssica. Então, muito obrigada pela sua participação aqui. Seja sempre bem-vinda ao Estratégia. E se continuar estudando, conte com a gente, tá bom? Obrigada. Muito obrigada a você que acompanhou até aqui também. Lembrando que no nosso canal você encontra outras entrevistas, outros conteúdos também. Então, continue navegando. Até a próxima. Tchau, tchau.